Olá, pessoal, começando aqui nosso quarto encontro de perguntas e respostas do workshop Estratégias Eficazes para Elaborar e Vender Apresentações. O Mário deixou algumas dinâmicas, né? Eu vou, antes de passar a palavra para vocês fazerem as perguntas, deixa eu conduzir, né, essas dinâmicas. Eu quero saber, né? Qual é a sua mensagem para o mundo? Quem que poderia começar aí a compartilhar, né? O que que realmente as pessoas veem em você? Quem que pode, quem que escreveu, quem que respondeu na hora que o Mário perguntou? Só liberar o áudio. Eu Mauro, trago Mauro e Mário, pessoal. A minha palestra eu falo sobre liderança de alta performance e também sobre eu faço um pouco, trago um pouco também da resiliência, né, diante das adversidades. Mas depois desse todo essa apresentação, né, essa contribuição, essa rica contribuição do Mário agregou bastante. Eu tenho feito várias anotações aqui, mudanças importantes na minha palestra. Hoje eu tenho bastante experiência na parte de segurança patrimonial, empresarial e eletrônica e também na parte de facilities. Então, começar a explorar um pouco mais também o grau da minha experiência, né? De 35 anos que eu venho atuando em liderança e gestão nesse segmento e dá perfeitamente para começar a montar material até para treinamento, né? Então, foram contribuições extraordinárias, incríveis. Anotei aqui. É, e aí, já pegando o gancho aí, o que mais impactou também aí, que sem dúvida nenhuma foi fantástico, eu já participei de várias mentorias, vários treinamentos, mas uma entrega igual essa do Mário eu ainda não tinha visto, porque o pessoal conduz, leva até o final e na hora de mostrar os caminhos do contato, da negociação com quem falar e vender, a gente não enxerga isso aí. E o Mário passou com tanta clareza e objetividade aí, o momento do contato, o momento da apresentação, da negociação, a venda. Inclusive, eu anotei aqui que achei fantástico saber esperar, né, na hora da negociação, não já dizer de cara o teu valor, porque às vezes o contratante tem um orçamento até maior, então não se precipitar. Então, assim, é incrível, viu? Anotei tudo aqui, eu vou. Já dá para elaborar uma outra palestra, mal, duas ou três. O Luiz, inclusive, está me cobrando aqui alguns textos para colocar lá no Empreender a 2. E baseado nessa aula de hoje, nessa mentoria do Mário, eu já vou ter ricas contribuições também para contribuir lá juntamente com o nosso amigo Luiz Souza, lá do Empreender a 2. Show. Gratidão, viu? Gratidão parabéns, mesmo. Mário. Prazer, Parabéns. Mauro. Parabéns. Posso prosseguir Christopherson, aqui. qual é a sua mensagem para o mundo, Christopherson? Ô, Mauro, vamos conversar, vamos falar do último, o que que mais impactou, depois a gente volta, Pode porque ser. essa é a parte mais humana que eu ouvi de vocês. Tá bom, então, o que mais impactou você, Christopherson? Boa noite, Mauro. Boa noite, Mário. Boa noite, Luiz. Caravaggio. Mauro Morato, né? São dois Mauros que tem aqui. Mauro e Mário, assim, o que mais impactou, na verdade, é o que eu sempre falo para todo mundo que eu converso, a questão da credibilidade. Inclusive, puxando até um pouco o filosófico ali, Aristóteles, em retórica, ele fala que não adianta você trabalhar o teu logos, teu ethos, se você não tiver a tua credibilidade. Então, um dos conceitos tripé da retórica é a credibilidade. Né? Que você, o palestrante que não tem credibilidade, não vai conseguir passar a mensagem. E eu estava ontem num workshop com o desembargador e ele tocou justamente nesse ponto. Ele falou, Cristóvão, você sabe quem são os advogados que são realmente éticos, honestos, que realmente falam a verdade, é aqueles advogados que querem nos enganar, colocando informações ali que não são verídicas. Então, a credibilidade ela é tudo, na venda, na palestra, no dia a dia, na advocacia, na atividade de cada um empresarial aqui. Então, é uma mensagem que realmente eu utilizo muito, eu vejo isso com muito assim,
É algo assim muito importante. Inclusive, ontem estava lendo Provérbios, também eu gosto de ler muito Provérbios, fala muito sobre virtudes, sobre o dia a dia e fala muito sobre credibilidade. Então, assim, a credibilidade foi algo que é uma mensagem para reforçar tudo aquilo que eu acredito e levo como a minha vida. Legal, parabéns, Cristóvão. E assim como tem advogados sombrios, tem palestrantes sombrios também, viu? Tem muito. Então, mas tem os bons também. Com certeza, Os bons estão aqui na Palestrante do Brasil, né, Mauro? com certeza, somos muito É isso bom. aí. Deixa eu ver, o Luiz, libera o áudio aí, responde pra gente o que mais te impactou, Luiz Henriques. Boa noite, pessoal, tudo bem? Tudo. Cara, assim, de verdade, fiquei bastante impactado, né? Parece um lugar comum falar, mas não foi, de verdade não teve uma coisa. Eu gostei muito do que ele falou, do que você falou, Mário, da parte de posicionamento, que para mim acho que foi acho não, foi uma das coisas que eu errei muito, né? Nesse meu 1 ano e pouco aí de tentativa. A parte do funil também, e, e acho que acaba tudo voltando à questão do foco, né? Foco e propósito, uma coisa está muito ligada com a outra. Posicionamento, falou do posicionamento, foi uma visão diferente do que a gente aprende sobre posicionamento, né? Posicionamento é como você quer ser visto, como que os outros te veem, então, não, você trouxe uma visão diferente, mas, cara, tô bem mexido mesmo, porque Que esse bom. conflito aí do feijão e do sonho é uma coisa constante, né? Eu sei que não sou só eu que passo por isso, tá? Quantos, talvez, do pessoal que esteja assistindo, muitos também tem esse dilema, né? Mas enfim, tá até um pouco difícil de falar, velho. Porque é Obrigado uma por compartilhar, coisa. Luizão. Obrigado por se colocar nessa posição de vulnerável, né? Eu que agradeço aí da tua generosidade, né? De transmitir conhecimento e tentar não, de ajudar, né? O prazer é todo meu. My pleasure. Legal. Vamos ver a Maria Caravaggio, libera o áudio. O que mais impactou você participando do workshop? Boa noite a todos. Assim, primeiramente eu quero agradecer, Mauro, pelo convite. Eu já fiz participei de alguns processos de mentoria, de cursos. A entrega feita, ela é, ela é limpa, no sentido da gente conseguir captar, né, absolutamente todos os meandros, todos os temas abordados. E eu achei muito positivo, porque eu participei durante a pandemia de um grupo que eles, inclusive, né, a pessoa ela está no Palestrantes do Brasil, mas era aquela coisa assim, ó, de trabalhar 1 hora, a gente ficava 1 hora ouvindo enrolação, e aí nos últimos 10 minutos a pessoa largava o conteúdo. Então, assim, Marco, muito obrigada, tá, pela qualidade da entrega, e aí eu fico muito feliz, né, depois de algum tempo, mesmo depois de algum tempo participando do Palestrantes do Brasil, saber da qualidade do trabalho de vocês, tá? Então, super obrigada mesmo.
dos das quatro aulas, né, que a gente teve, a que eu mais gostei, né, realmente foi essa aqui, mas todas de excelente qualidade. Muito obrigada. Prazer, Maria. Sensacional, sensacional. Nós já ouvimos todos, né? Essa questão aqui que mais impactou, então a gente pode voltar naquela primeira, né? Qual é a sua mensagem para o mundo? Christopherson, como o Mauro já respondeu, fala um pouquinho, né? O que os outros veem em você? Maura, eu procuro transmitir um pouco o que o Mário falou, né? Sempre de ajudar o próximo, né? Minha profissão, nossa profissão, como todo, é ajudar o próximo, mas não visando apenas a questão do lucro e do dinheiro. Eu trabalho muito com advocacia social, então, assim, o meu público geralmente são pessoas idosas, deficientes. A gente sabe a importância de colocar o feijão e o arroz na mesa dessas pessoas, né? Então, para isso, a gente tem que trabalhar, temos que ter um conhecimento técnico muito aprofundado. Então, eu sempre falo para minha equipe, quando alguém assina uma procuração para você, você tem que ter a responsabilidade de fazer um excelente serviço. E sabe, excelente serviço desde a parte de realmente se dedicar a estudar, aprimorar, como também ter a responsabilidade de cuidar do processo, né? Então, assim, eu levo muito isso a sério, porque eu sei eu tenho 20 processos, são pessoas individuais, cada um com seu CPF, cada um é uma história, então eu não posso, de forma alguma, negligenciar com nenhum deles. Ah, Uhum. perder um processo para mim é algo assim que eu não aceito, porque é uma vida que está ali em jogo. Verdade. Mas é algo que eu gosto de transmitir bastante. E outros são princípios e valores, né? Porque homens sem princípios e valores, para mim, não vale a pena. Eu prefiro sentar na mesa de várias pessoas que têm princípios e valores que uma pessoa sem princípios e valores só porque ela tem uma questão financeira, não. Para mim, pode, pode ser a pessoa mais rica do mundo, mas se não tiver princípios e valores, para mim, não vale a pena trocar uma palavra sequer. Por isso que eu leio muito provérbio, gosto muito de ler a parte filosofia estoica do dia a dia, que é uma filosofia muito prática. Então, eu quero essa mensagem realmente de ajudar o próximo, né? Como o Mário falou, a terceira pessoa. Deus, a pessoa, né, que eu estou ajudando e eu logo atrás. Então, essa mensagem que eu gosto de transmitir, que eu vivo no dia Boa. a dia, e eu não sei se é isso que eu consigo comunicar para as pessoas. Boa. Muito bom, Obrigado, Christopher. muito bom. Luiz Henriques, qual é a sua mensagem para o mundo? O que as pessoas veem em você? Cara, eu acho que uma característica que todo mundo comenta assim é que eu sou uma pessoa que coloca paixão em qualquer coisa que eu faço. Legal. É aquele lance da diferença que faz a diferença. Pode ser não importa o tamanho do projeto. Eu estava pensando aí para escrever hoje para publicar no LinkedIn, mas acabou não dando tempo. Vou fazer isso amanhã. Que uma frase que sempre me incomodou muito no mundo corporativo, que surgiu lá há alguns 200 anos atrás, mas que é aquela história do ótimo inimigo do bom. O ótimo é inimigo é inimigo do bom. Mas sempre colocado de uma forma assim para dizer, Não, dando uma o bom é conotação. inimigo do ótimo. O bom é inimigo do ótimo. Mas a frase era o ótimo inimigo do bom, né? Tá. Enfim, que seja. Mas eu sempre quando eu via isso, eu pensava, para mim só tem, a frase é outra, só tem duas formas de fazer, ou acerto ou errado. É. E via muito isso, assim, né? De você ter que fazer a coisa. Por que não fazer o ótimo, né? Por que que você tem que fazer o bom? Por que não Uhum. poder fazer o ótimo? Se pode ser feito, por que não buscar o ótimo, né? Então isso me irritava. Você me... Por favor. Depois a gente vai para o Zé Miguel. Então, eu trabalho com sustentabilidade, né? Como já falei para vocês. A mensagem que eu quero passar, que eu tenho como objetivo passar para as pessoas,
é que por menor que seja a ação, né, a questão toda é conseguir que aí a minha. Não, a gente não está falando de dificuldade, né? É a mensagem. Tá bem, vamos Hum, lá. Então é isso, né? Fazer com que a pessoa se sinta partícipe das soluções em relação à sustentabilidade, que tenha o despertar da perfeito. consciência. Show. Legal. O José Miguel entrou agora. José Miguel, você conseguiu acompanhar a aula? A gente queria saber o que mais impactou você hoje. Oi, Mauro. Eu assisti um pouco, porque eu tô, conforme eu te falei com você no particular, eu tô no grupo que o telefone não para, as pessoas me ligando. Estão me ouvindo? Sim, sim. Então eu assisti alguns pedaços. Tá, Aí peguei o só, finalzinho só agora. para o pessoal entender, sábado nós lançamos o livro A Arte de Inovar. O José Miguel já vendeu 35. Uau, Só hoje, parabéns, hein? né? Ô, Tá Miguel, atualizando, parabéns, Mauro. amigo. 45 agora. 45, ó, já vendeu 45. Mas legal, José. Aí, então você acompanha aqui, a gente vai continuar com a dinâmica com os demais, você vai acompanhando. É Voltando aqui, faturou R$ 2.000 em 2, 3 dias, um né? pouquinho mais, Parabéns. porque ele vendeu a 65, 65. O, o Mas Mário foi legal, legal, em uma legal. hora e meia, Mário. É Uma isso hora e aí. Uma hora meia. e meia. É, Uma hora é, e Cara, é meia. para ver. Agora eu ó, tava falando com o Ele, Mauro. ele trabalha num colégio particular aqui em São Paulo, um dos maiores, para ver o carinho que essas mães têm pelo trabalho do José Miguel. Então que E eu, legal. e eu liguei pro Mauro preocupado. Falei, Mauro do céu, agora os pais estão me ligando, montaram um grupo e eles querem fazer uma noite só de autógrafo. Eu falei, Mauro, preciso da sua ajuda. Se acontecer, eu preciso de vocês. né, eu tô dentro, Eu tô dou Bora, dentro. conta. Vamos lá. bora. Só para a gente voltar ao foco aqui. Mauro Morato, a outra pergunta para você. Quais meios você está embalando o seu conteúdo ou você pode começar a embalar? Libera o áudio. Quais meios? Pergunta forte, né? Pergunta forte e bem aprofundada. Estou estudando, né, o material que eu tenho, eu tô revisando esse material, essas contribuições que o Mário trouxe aí nessas 4 mentorias, né, nessas 4 aulas, impactou bastante aqui. Com certeza eu vou. Já estou fazendo alguns ajustes. Minha palestra hoje já tá com outra cara, inclusive a questão do nome, né? Porque o nome da minha palestra era muito grande, né? Liderança de alta performance e resiliência diante das adversidades. Muito grande. Então, agora, o Mauro, inclusive, eu estou criando uma nova palestra, onde o nome dessa palestra é Adicção. Adicção. Que é Bom, exatamente uma situação que eu estou vivenciando já há alguns anos, e uma situação com um filho, né? E eu não trazia essa informação antes, essa informação ela ficava só dentro da família. Mas agora eu resolvi, não existe ex-pai, né? Não tem como pai abandonar um filho, né? Eu vejo muitos abandonados aí pelas ruas de São Paulo. Então eu abracei a causa e agora estou tendo uma palestra onde eu falo sobre adicção e eu quero levar essa contribuição para o nosso universo. Amém. show. Muito bom. Christopherson, quais os meios que você está embalando hoje ou que você pretende embalar seu conteúdo? Libera o áudio. Mauro, Aí. dá para repetir, por favor? Não, Pa- Aqui em casa tá um barulhão. tranquilo. Eu Não, passo depois, né? é a pergunta. Quais meios você pode embalar seu conteúdo? Não, eu respondo daqui a pouco, que aqui na Ah, sala onde beleza, beleza. Vamos para Luiz Henriques, né? Ou que você já está ou que você vai embalar, conforme o Mário explicou. Tem que liberar. Aí, liberou. Opa, não estava.
Eu acho que eu vou trabalhar na questão eu não consigo agora, mas em breve, eu espero, trabalhar a questão do funil. E uma coisa que eu sempre gostei e nunca coloquei em prática é escrever. Então, escrever um livro, que seja começando por um e-book, mas acho que vai ser a primeira coisa. Perfeito. Legal. Maria Caravaggio, fala um pouquinho dos meios, como você já deve estar É, embalando. então, eu, assim, eu só tenho a palestra, tá? Mas, assim, eu posso embalar em todos aqui. Eu deixo muito a desejar, inclusive nas minhas redes sociais, tá? Isso aí eu faço meia culpa, tá? Poderia estar muito melhor, mas eu consigo trabalhar todos aqui, sim. Que é Então, isso. um compromisso, isso. Então, primeiramente, eu acho que tem que ser o e-book, né? Mentoria pode ser. O que que acontece? Eu sou técnica, né? Então, eu poderia trabalhar as questões, fazer mentoria até mesmo na área técnica, né? Bom, É isso, né, Mário? isso aí. Eu acho que talvez uma imersão eu não me aventuraria, né? Talvez aí com mais. Porque a gente nunca acha que está pronto. Não sei se é o caso de vocês, mas eu acho que, Uhum, sinceramente, eu sou muito crítica comigo e eu acho que uhum. eu nunca estou pronto, né? Eu acho que Ela é uma imersão. das últimas, imersão é uma das últimas. Mas você pode fazer curso online, mentoria, consultoria, né? São algumas maneiras legais. A Parabéns. consultoria eu já trabalho, Tá tá? bom. E dentro da consultoria, e aí uma coisa que eu sempre vinculo, quando eu faço um trabalho técnico, é vincular uma palestra. A empresa não quer pagar, não tem problema, eu não me nego a fazer, porque é uma maneira que eu tenho também de apresentar um pouco mais do meu trabalho, né? Eu sempre faço isso. Se você acrescentar um e-book, já é um É, pacotinho a mais, você pode dar para as pessoas, né? tem Nem que razão. seja gratuito. Sim. Tá. Deixa eu compartilhar, antes de eu ouvir o José Miguel, uns 3 anos atrás, eu estava escrevendo todas as segundas-feiras um artigo sobre liderança e postando no LinkedIn. E eu fiz isso durante 2 anos, sem falhar uma segunda-feira, e esse material guardado. E aí, faz pouco tempo, Luiz Souza, né, me convidou para escrever, um artigo de liderança toda semana. Eu estou encaminhando aquele material para ele e está envelopando de uma outra forma no blog em Empreender A2. E aí toda segunda-feira eu estou pegando o link e estou divulgando nas redes sociais. Ou seja, é aquele mesmo material. Eu acabei fazendo uma revisão, né, um ajuste ou outro, mas na verdade tem uns 52 artigos de liderança, cada um ali de 1 a 2 páginas, que eu escrevi há 2 anos atrás e que agora estou entregando. É um meio, é um outro meio, de uma outra forma, alcançando, né, outras pessoas. Então, nós temos que ter essa visão, que às vezes um material pode ser transformado numa palestra, num workshop, num treinamento, num livro, em artigos, e aí, né, a gente vai estar aumentando nossa autoridade se estiver divulgando da forma certa. José Miguel, quer comentar quais os meios que você pode embalar seu conteúdo? Livro e palestra, eu já sei que tem, né? Libera o áudio. Aí. Não, ainda não. Foi. Agora, eu acredito que o e-book, Mauro, eu já tenho o e-book, né? Já está tudo revisado. Estou para lançar ele também, né? Já estou me organizando. Então, esse é um material bem falando sobre escola segura, um tema bem simples, Aí, escola segura. E está bem legal, com várias insights para a área de educação. Está bem legal. Você já conhece ele, não, então ele é eu fiz a bem revisão e legal. tá bem Ó, completo.
Tá bem completo. E lembrando que agora você tem um livro físico, daqui a pouco você vai ter um e-book, você vai conseguir Sim, fazer aí alguma jogada para poder sim. estar divulgando e vendendo. Isso. É nesse Legal. caminho aí. Pessoal, já são 10 para as 10. Posso falar Pode, agora, pode Mauro? Agora, falar, claro. desculpa que tá Desculpa. o barulho que o menino É, estava aqui na pode sala. falar. Eu tenho um podcast sobre a questão de autismo, né? Por eu ter três filhos autistas, eu falo muito sobre a questão de autismo. Então, eu já tenho um podcast sobre isso. Faço algumas palestras sobre também de autismo. Mas eu queria também falar sobre a questão de liderança, negócios, mas com uma visão cristã, né? Que eu sempre falei para vocês, né? Eu vejo assim, você pode aplicar muito o que está ali dentro da própria Bíblia para os teus negócios. Inclusive, falando do provérbio, eu até falei, o provérbio de hoje, o versículo primeiro fala o seguinte: o bom nome vale mais do que muita riqueza. Ser estimado é melhor do que ter prata e ouro. Aqui dentro da credibilidade que eu estava falando. Então, hoje eu fiz um vídeo sobre isso, só que 1 minuto e tal, falando sobre isso. Você tem que ter a responsabilidade de zelar sempre pelo teu nome, que isso vai te levar a lugares muito maiores. Então, tem mais essa pegada de trabalhar um pouco mais essa questão, voltando um pouco para a visão cristã do negócio. É algo que eu tenho Boa. vontade. Legal. Todo dia eu publico algo, né? Assim, de 1 minuto e tal, mas fazer algo assim mais denso, assim, com um conteúdo maior, mais aprofundado. Obrigado, obrigado. Queria deixar esses 5 minutos que faltam aberto para perguntas, né? Nós fizemos as dinâmicas, vocês responderam as dinâmicas que nós, né, sugerimos, mas de repente pode ter surgido alguma dúvida, né, do conteúdo ou até talvez sobre o tema geral, sobre vendas de palestras. Aí fique à vontade, só liberar o áudio. Ô, Mauro, fica aqui para você um desafio público aqui. Essas 52 artigos que você escreveu, você tem um livro nas mãos, você Sim, eu sabe sei, disso, né? eu sei, eu Então sei sim. vamos lançar esse livro em Vamos 2026? trabalhar, vamos trabalhar, Hã? vamos Missão, trabalhar. missão dada. Ah, Missão vocês são dada, missão testemunhas, cumprida. hein? Vou, Missão dada. Eu faço questão de lançar o seu livro ano que vem, Maurão. O seu livro combinado. solo, tá Meu primeiro bom? livro solo vai ser com base nesse conteúdo maravilhoso que já tem. Tá Fechado. gravado, gente, Tá tá gravado, tá gravado. gravado. Legal, legal. Então, alguém tem alguma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário? Maria Caravaggio, por favor, só liberar o áudio e perguntar. O material, a gente vai ficar com aquele grupo por mais um tempo? Sim. Tá. Assim, o grupo ele não vai ser apagado. Então, ainda hoje, eu vou colocar todos os links e vou colocar de novo todos os materiais. Aí, Tá. quando você quiser, vai lá e consulta. Ah, perfeito. Legal. Né? Lógico que também, se quiser copiar e colocar num arquivo, num Word, por exemplo, que são links, né? Você também pode estar salvando dentro do seu computador também. Sem problemas. Mas que é um material para assistir de vez em quando, né? Porque sempre vai ter uns insights diferentes. Luiz, por favor. É mais uma curiosidade, Mauro, em relação ao Mário escritor. Se ele tem algum processo, algum método assim criativo, se ele primeiro fica pensando num grande tema e aí depois ele começa a destrinchar, ou se senta e senta o dedo, como é que é isso? Não, não é sentar e escrever, né? Que nem você não sai andando em qualquer rua para chegar num destino. Não é assim que a gente chega lá. E tem muita gente que quer escrever um livro. Ah, eu escrevo o que vem à mente. Bom, vai ser uma concha de retalhos, né? Como é que eu escrevo um livro? Na verdade, eu sempre estou ouvindo, Luiz, assim, necessidade de pessoas. E eu vejo as mesmas pessoas falando, reclamando das mesmas coisas, e falo, opa, aqui tem uma dor, tem um problema. E aí eu começo a pensar, poxa, o que que eu tenho que eu posso agregar valor para as pessoas? E eu falo, poxa, acho que aqui daria um livro legal. Então aí eu sento e tenho uma ideia geral
não do título ainda. Às vezes eu tenho o título, às vezes não. O título às vezes vem depois. Mas eu abro um arquivo num editor de notas aqui que eu uso, que é o Evernote, e vou colocando informações, né? Depois eu penso em dividir essas informações em quais são os itens principais. Ah, a gente tem que abordar isso. Então, esse é um capítulo, esse outro aqui é um outro capítulo. E depois que eu tenho já essa estrutura, aí eu sento para escrever, mas eu já tenho um norte. Aí eu vou coleciono frases. O que que outros falaram sobre isso? O que que a Bíblia fala sobre isso? Que versículos que eu posso colocar lá aqui? Experiências pessoais eu já vivenciei dentro disso. Ou quais histórias que eu ouvi de outras pessoas? Quais coisas engraçadas, né? Humor ou piadas, ou coisas que se encaixam nisso aqui. Então eu vou montando dessa maneira, mas acaba sendo uma. Quando eu sento para escrever, eu já tenho ideia que aquilo faz parte de um capítulo e já tenho algumas ideias que outros já pensaram, outras histórias, eu vou começando a preencher esses capítulos, né? Então, e resumidamente, essa é uma versão bem resumida de um processo para você escrever um livro solo, né? Mas por isso que eu criei uma mentoria. Para ensinar, né? E, Para ensinar. inclusive, nós estamos lançando a arte de vencer, é o nosso Boa. próximo livro, né? Para quem não sabe, eu acredito que todos já sabem, nós já lançamos cinco, né? Eu e o Mário lançamos cinco. O último foi agora, junto com o Christofferson e o José Miguel, a arte de inovar. E o próximo já tem tema e já temos até coautores confirmados. É a arte de vencer, onde eu vou usar a mesma estratégia desse, eu vou estar convidando, né, especialistas, né, que têm ali diversas áreas para falar um pouquinho, né, sobre essa arte de vencer. E aí, o primeiro encontro, o primeiro passo o Mário, ele dá um treinamento. Ele dá um treinamento, um passo a passo, orientações. O José Miguel e o Christopherson assistiram, né? E ali, por ali, já facilita a escrever o capítulo. Então, muitas vezes é muito legal participar de um livro de coautoria, que são 8, 9 páginas, antes de pensar no livro solo. Porque aí você ajusta, né, como que você escreve. Eu já tenho 11 livros em coautoria, né? E esses últimos cinco foram os melhores por causa dessa orientação que o Mário deu, porque os outros primeiros seis eu não tive orientação nenhuma e a gente vai melhorando, melhorando. E o meu livro solo do ano que vem vai ser melhor ainda, né? Porque aí já tem toda essa bagagem. Mas É, e aí todos estão convidados, né, para a gente poder depois no individual conversar um pouquinho sobre esse livro, A Arte de Vencer. A gente tem é. uma viagem agora, começo de novembro, mas voltando, a gente vai trabalhar fortemente, né, os projetos do ano que vem da Palestra no Brasil. Se você teve uma experiência de superação, que você venceu alguma coisa, ou física, emocional, financeira, empresarial, relacional, enfim, algo que você superou e venceu, você precisa contar, encorajar muitas pessoas, né, com essa história. Só dar um exemplo, os meus filhos, o Felipe participou desse último, da arte, de inovar, ele escreveu um capítulo sobre educação. Ele hoje é vice-diretor da nossa escola, então está mergulhando bem a fundo na área educacional. E quando o Mauro falou no sábado, né, ó, o próximo livro é a Arte de Vencer, ele já chegou para o irmão dele, para o Davi, que é o caçula, e falou: Cara, você tem que participar desse livro. Porque o Davi teve uma experiência há 5 anos atrás, de um acidente que aconteceu numa lancha que na Nazaré Paulista, e a lancha explodiu, teve queimaduras no corpo, foi para UTI, passou 10 dias, enfim. Mas ele sobreviveu, ele aprendeu muito, né, com aquela lição, e o Felipe falou: você tem que contar essa história, e você tem que participar desse livro. E hoje eu almocei com os dois, e aí esse assunto surgiu lá, viu, Mauro? E aí o Felipe falou assim: Olha, eu recomendo que você
assista a mentoria do Dery, né? O Dery sou eu, em inglês. E aí ele contou, é porque quando eu escrevi o meu capítulo, ele falou, eu não tinha visto a mentoria do Dery coisa nenhuma. E aí eu entreguei o meu capítulo para o Mauro. E aí ele falou assim, e o Mauro Moraes, ele foi assim um gentleman. Ele falou assim, olha, a gente tem acesso aqui a uma mentoria que foi dada. Você conhece o Mário Simões? Eu recomendo que você assista, porque é uma mentoria muito importante. O Mauro é um gentleman, ele deu um tapa com luva de pelica, né, no Isso Felipe. mesmo. E ele, ele engoliu o sapo e foi assistir a mentoria. E ele falou para o Davi: Meu, muito boa essa mentoria. E eu vi que fez muita diferença. Eu reescrevi tudo e ficou muito bom. Ele falou: Então, Davi, você não começa a escrever nada até você fazer a mentoria com o Daddy. Então, assim, porque eu era o profeta da terra, eu era o pai. E quem é o pai? Tá nem aí, né? Mas ele viu que o pai ainda serve para alguma coisa e ele gostou da mentoria e já recomendou altamente para o futuro escritor. Então, vale a pena. Venha participar com a gente desse projeto. E se você já participou de livros de coautoria, como eu desafio ao Mauro, está na hora de você escrever, empacotar o seu conteúdo num livro físico, um livro solo, seria muito legal, vai dar um up na sua credibilidade. É um investimento, mas existem maneiras de você também conseguir patrocínios, enfim, desse material sair bem baratinho para você ou até custo zero. Então, tem várias maneiras de fazer isso. Mesmo. E eu estou à disposição. O Mauro também está, não somente para os livros, mas você quer fazer, como o José Miguel está falando, de fazer uma palestra lá na escola. Você está precisando de palestrantes, parceiros? Cara, fala com a gente organiza, a gente vai. Quer fazer aí em Belém, fazer uma conferência, né, o Christopher, de liderança, de comunicação, sei lá, meu, vamos. A gente tem essa comunidade Capacitores do Brasil, que você não está sozinho, e vamos crescer juntos, vamos fazer juntos, entendeu? Fazemos, a gente sempre faz projetos ganha-ganha, tem que ser bom para todo mundo, e você tem parceiro, você não está sozinho, você tem um grupo aqui que quer e torce por você. Tá bom? E a gente vai estar no navio. Você vai Tá estar no bem. navio, Cristóvão? Não, Não, vai daqui, estar. Não, Pô, não, que daqui pena, não hein? A tem gente ia ninguém no navio, conversar não. bastante lá. Mas não nesse, mas na segunda temporada, por que não? Estarmos Claro. No juntos, próximo, né? Nós só vocês não vamos, podem perder. com certeza. Pessoal, Valeu. gratidão, né? Vocês confiaram no nosso trabalho. Vamos tirar uma foto, Mauro? Vamos sim. Olha lá, todo mundo sorriso. Olha lá, pentei esse cabelo aí, Luiz. Mário, e desses 5 livros que o Mauro levantou aí, eu estou num deles aí como coautor também, Também, viu? A Arte de também tá. Liderar. Liderar, tá sim. Vamos lá? Um, dois, três. Saiu. Beleza. Eu já Aí, vou, já ponho lá no grupo, então. perfeito. Queria pedir uma salva de palmas para vocês. Tá? Que acreditaram aí, foram 4 super encontros, né? Vocês vão ter acesso para assistir quando vocês quiserem. Tem os PDFs das aulas, né? Que eu já pus, a de hoje eu vou colocar hoje também. E continuo, né? À disposição no particular para tirar qualquer dúvida, né? Não só sobre esse projeto, sobre outros também, né? Porque a Palestrando no Brasil 2026 vai voar mais ainda, que a gente está sempre, todos os anos, trazendo novidades. Beleza, gente? Boa noite a todos. Obrigado, Tchau, Abraço a pessoal. tchau. todos. Parabéns, Mário. Parabéns, Mauro. Obrigado, Boa Mário. noite. Obrigado, Mauro. Tchau, Prazer. pessoal.